Olá, tudo bem? Estamos começando mais um programa aqui no canal do EOF Notícias, um programa que é um novo quadro, na verdade, né, do nosso site, chamado Venci a Covid-19. E como vocês já podem ver, hoje eu tenho a honra, né, de entrevistar o Anderson Freire, que é o cantor gospel, que muito nos orgulha, né, um grande artista, né, que leva o nome de Cachoeiros da Pemirim para o Brasil e para o mundo. E hoje nós vamos conversar um assunto delicado, né, que é a questão do coronavírus. Né, o Anderson também, que no ano passado ele se contaminou, né, com a doença, e a gente vai conversar sobre isso. Anderson, uma boa tarde para você e muito obrigado por aceitar o convite. Boa tarde, Leandro. Uma honra estar com você. Cara, você é uma pessoa que eu admiro, e você sabe disso. Eu conto sempre, toda vez que eu te vejo, eu conto cenas marcantes, nossa, lá atrás. E que bom, cara, que você não está desse jeito, você é desse jeito. O cara é criativo, um grande profissional. Que Deus te abençoe nesse novo tempo. Eu agradeço. Anderson, eu queria que você contasse para a gente como que foi essa experiência aí, né, desagradável, na verdade, né, com a contaminação, né, com a Covid-19. Como que você ficou Cara, sabendo? Como foi? foi uma experiência, cara, um pouco dolorosa, né? Porque ficou todo mundo naquela expectativa de não pegar, na verdade, né? No início. Poxa, a gente não vai pegar, a gente não vai pegar, a gente se cuida o máximo possível, eu e minha família trancado dentro de casa, e aquela pressão toda, muitos amigos pegando, de repente, tá lá a gente com Covid-19, eu, minha esposa e meu filho. Meu filho me marcou muito com uma cena que eu nunca esqueci, eu estava deitado assim, meio desatento na cama, um pouco triste, os médicos já estavam me orientando e com a possível já Covid e tal, e eu precisava tomar alguns cuidados. Meu filho chegou do lado da minha cama e falou: pai, vou te dar um beijo. Ele me deu um beijo e eu não tive nem como reagir. Ele me deu um beijo. Eu falei: filho, para que isso? Se o senhor pegar, eu vou pegar também. Então, assim, aquilo foi muito forte para mim. Então, eu tive várias experiências. A experiência da dor, a experiência do medo e a experiência do amor puro de uma criança também dizendo: se o senhor pegar, eu pego também. Mas assim, como que você se deu conta assim, que você poderia estar com Covid? Você lembra exatamente Foi a como foi? part... Foi, lembro, poxa, foi quando eu passei mal numa entrevista do Zoom, cara. Eu estava dando uma entrevista para um site de compositores, de composição, e aí uma página, né? Acabei ali, o corpo sentindo mal pra caramba. Aí eu fui no aniversário de um amigo meu, eu fiquei bem distante, porque mesmo que eu não tivesse ali a certeza de nada, eu falei, cara, tô mal. Eu fiquei distante de todo mundo, aonde no outro dia amanheci com o corpo doendo, cara, com uma gripe, e ali foi terrível. Um amigo meu, eu também uma cena forte, um amigo meu falou, não, você não está, eu vou te levar no médico. E ele entrou dentro do carro comigo, cara, e me deu, de repente, um monte de tosse ao ponto de, dentro do carro, eu respirar, transpirar ali e tal, e ele dentro do carro comigo, ele falou, não, estou tranquilo. Ele não pegou, é um cara que arriscou também a saúde dele por mim, é o Target, meu amigo. Foi terrível a sensação, e logo depois de 6 dias eu estava com já o exame já confirmando tudo. Muitas pessoas falam que o confinamento também é uma parte muito, muito dura, né? A questão emocional, você está distante das pessoas. Como que foi para você, Anderson? Ficar Então, isolado. para mim foi desafiador, mas aí, cara, eu não sei falar exatamente dos confinados dentro de casa, onde eles são separados da família. Eu e meu filho e minha esposa pegamos praticamente juntos. Então, assim, estávamos unidos o tempo todo, mas eu acho que a pior parte é quando as pessoas elas não estão separadas somente da sociedade, mas elas ficam isoladas das suas próprias famílias. Aí, para mim, é a dor, porque para mim a maior dor da vida é a dor da solidão. Eu posso ter um machucado no braço, mas se eu tenho um amigo que me visita, eu posso estar no hospital com uma doença, cara, forte, mas se eu tenho um momento da visita, é outra coisa. Agora, quando eu estou isolado da sociedade, isolado da minha família, essa dor da solidão ela pode agravar mais ainda uma doença em mim. Então, graças a Deus, eu não fiquei isolado da minha família. Nós ficamos dentro de casa, se cuidando, mas eu acredito que quando a pessoa fica isolada da família e da sociedade, é uma dor terrível. Não é fácil não, tá? Não é fácil não. Então, assim, nós sabemos, né, da gravidade, né, da doença, da letalidade também, né, da Covid. Algum momento, assim, você chegou a sentir medo, né,
Quando você soube que estava, e depois, né, seu filho, sua esposa. Sim, porque o barulho do mal é maior do que o silêncio dos bons, né? O barulho do mal, ele é escandaloso, ele grita nos nossos ouvidos. A pressão que vem de fora é muito grande. E aqui está exatamente a nossa fragilidade. O que vem de fora é muito forte. As notícias, os jornais, as opiniões formadas em seus consensos próprios, em seus individualismos. Então, essas opiniões a gente acaba absorvendo, a gente não consegue ser seletivo naquilo que a gente vai ouvir. Então, muita coisa que chega para a gente vai ouvindo. É o pai que ouve e passa para a gente. É a mãe que está com muito medo. É a avó que passa para a gente. É o vizinho que grita. É o jornal, são os fake news. E aí a realidade, a gente não sabe. A gente quer ouvir o médico, a gente quer ouvir os doutores que têm a notícia disso, da saúde e tal, mas a gente fica com medo. A verdade é que nós temos medo da morte. E a sensação de perda é muito grande, a impotência, a fragilidade diante disso tudo amedronta a gente. Vale muito desse momento o equilíbrio emocional. Quem buscou a vida toda, sabe, o contentamento, o equilíbrio emocional, se tratar nessa hora tem uma grande arma. Mas quem tem fraquezas nessa hora, cara, a doença pode se agravar, porque o nosso emocional tem a ver com a nossa imunidade. Sabia disso? Se você é frágil demais, se você entra em pânico, o seu sistema nervoso ele é atacado, o seu emocional é atacado, o seu corpo não tem muita força para reagir. Então, é terrível. Mas você, né, obviamente, é um homem que leva a palavra de Deus, né, para todos os cantos do mundo. Isso, assim, nessa experiência que seu emocional ficou um pouco abalado, né, por causa da doença, esse seu lado espiritual, como que ele contribuiu, né, para a sua melhora? O espírito está pronto, o espírito está pronto. Jesus disse isso lá no Getsemane, mas a carne é fraca. Todos nós que temos humanidade, nós estamos exatamente sujeitos a tudo isso, dá medo. Mas a parte espiritual é onde você descansa. O que eu vejo não pode ser maior do que eu creio, do que aquilo que eu creio. O que eu vejo acontecendo ao meu redor e às vezes comigo mesmo não pode superar aquilo que eu creio pela fé. Então, a parte espiritual foi a base para mim vencer esse momento com firmeza com a minha família. O medo veio, abalou, mas a minha fé, ela me apontou para Cristo, porque igreja sem cruz não olha para Jesus. E naquele momento eu estava vivendo, eu e minha família, o momento da nossa cruz. E a gente tinha que olhar para Jesus. Então, nós olhamos para Jesus e superamos isso. E, cara, se você analisar, Leandro, o que a gente vê, a gente às vezes perde o contentamento. É muito perigoso isso. E o que a gente crê tem que ser a base. Nós precisamos entender que a vida aqui na Terra é um momento de passagem. A gente está de passagem. A gente não pode achar que 70 anos é o que a gente merece de vida ou 100 anos. E pessoas que morreram com 2 anos de idade. E pessoas que deixaram exemplo para nós com 5 anos de idade apenas de vida. E pessoas que viveram apenas 22 anos e partiu deixando um legado ou deixando uma lição. Não ande sem carteira, não ande sem capacete. E jovens que deixaram uma mensagem para nós. Olha, eu não consegui superar o câncer, mas eu consegui superar o ódio. Isso tudo vem como lição no leito, onde você fala, cara, calma aí. A vida que eu vivo não é essa que eu vejo. A viva que eu vivo é a que eu vivo, é a que eu creio. É o amor que não passa, que supera tudo. É a lágrima que um dia será enxugada pelas mãos de Deus do nosso rosto. É uma cidade que a gente não enxerga, mas ela está diante dos nossos olhos. A nova Sião. Toda tribulação, ela só vai nos revelar a leveza de uma glória eterna. Eu precisei pensar assim, isso se fortaleceu na minha vida, eu e minha família. A nossa fé foi renovada e restaurada ali também. Mas algumas pessoas que tiveram, né, a Covid, né, e venceram também, assim como você e sua família conseguiram vencer, né, graças a Deus, elas tiveram uma sequela, né, que tem o posterior da doença. Né? Você vence, mas fica ali um resquício, né, que tem que ser tratado. Você teve isso? Sim, pô. Sim, até hoje. E vou te falar uma coisa, né? O meu sistema nervoso ele foi atacado.
Hoje eu esqueço algumas coisas. Existem coisas que eu, naturalmente, as minhas próprias músicas, eu tenho que estar lendo alguns trechos. É um pouco triste, sim. Mas tem a parte física que foi um pouco danificada, minha respiração. Mas hoje eu faço natação, acabei de nadar agora um pouquinho, eu faço natação para melhorar a minha saúde e meus exercícios, de uma forma bem quietinha na minha, eu faço. Isso me ajudou muito. Então, o meu pulmão, dores nas costas até hoje, e o meu sistema nervoso foi bem abalado. Hoje, meu filho é incrível, é emocionante falar. O Gustavo tem 11 anos. Ele percebeu algumas mudanças. Minha esposa também percebeu algumas alterações na minha forma de falar, de receber uma notícia, de dar uma notícia. E eles perceberam que eu fiquei um pouco alterado. Aí eu percebo eles. É interessante que o tratamento deles também faz parte da minha cura. A forma com que eles me compreendem faz parte da minha reabilitação. Aí eu vejo eles tendo paciência, ele tendo cuidado, ele abaixando o volume da televisão para não me incomodar, ele abaixando o volume do celular para não acionar o meu nervosismo. Aí eu percebo, por que isso? Ele fala, não, você está diferente, a gente precisa te ajudar. Aí isso, eu falei, cara, isso está me ajudando. Aí a paciência, o tratamento deles, eu uso isso como combustível, porque a sequela ela é real, Leandro. Eu vou te falar, o Covid, as pessoas têm que entender que é uma inflamação que ele causa no nosso corpo com determinado tempo. Por exemplo, a medicina fala que depois do 8º dia ao 10º dia é a parte mais perigosa, onde a Covid, o vírus, ele causou inflamação. Ele sai, mas causa inflamação. É onde, dependendo do sistema imunológico, a pessoa ela aciona uma pneumonia, um problema nos rins, mas a parte mais atacada para alguns é o sistema nervoso. E a sequela é real. Essa questão da respiração que você sentiu que te afetou um pouco, inclusive está fazendo tratamento, você, né, se dedica à natação. Isso, de certa forma, atingiu o seu cantar? Você voltou a trabalhar, tem gravado, sentiu diferença? Senti diferença, cara. Senti diferença. Não prejudica a minha carreira porque eu faço tratamento até hoje. Mas deu muita diferença, sim. E justamente na parte que é da comunicação do meu cantar, né? O cantar, para mim, me afetou, mas eu estou superando isso. Não é fácil, não é um processo rápido. Interessante que o que a Covid faz com a gente, algumas respostas vão vir da forma que você está fazendo, perguntando pessoas que passaram por isso. E isso, para mim, é uma forma bem clara das pessoas matarem algumas curiosidades em relação à Covid. O meu canto ele não é o mesmo, é o meu fôlego, eu estou recuperando, estou fazendo tratamento, por isso que quem teve Covid não deixa para fazer tratamento depois. É sério, tem que fazer tratamento. E uma coisa bacana para falar também, Leandro, eu já estava vindo numa sequência de exercícios respiratórios. Eu já tinha perdido aproximadamente aí uns 22 quilos. Hoje eu já perdi uns 36 quilos, mas eu já tinha perdido. Então, o meu tratamento me ajudou a enfrentar a Covid. Entendi. E nesse tempo aí, que até nas coisas ruins que acontecem com a gente, é possível, né, tirar algo positivo. Né? Você até falou já do comportamento da sua família, né, que acaba sendo uma bússola aí para a sua recuperação plena. Mas te perguntar o seguinte, o que você tira de aprendizado, assim, como ser humano, né, desse período que você ficou sofrendo, né, pelas consequências da Covid-19? Para mim, um dos maiores aprendizados eu só consigo cuidar de alguém se eu estiver bem. E eu me inspirei num acontecimento que eu tive várias vezes voando. Um avião indo de um lugar para o outro. O profissional responsável pelo voo, que orienta a gente, fala o seguinte: atenção, se de repente tiver uma tempestade, uma turbulência, vai cair a máscara de pressurização, que é a máscara de oxigênio. Não coloque primeiro no seu dependente, numa criança ou no velhinho. Coloca primeiro em você. Aí eu falei, mas por que primeiro em mim? Eu prestei muita atenção. E ele falou, porque se você coloca primeiro em você, você está recebendo
sabe? Base e estrutura. Você tem estrutura, você é o responsável por aquela pessoa. Se aquela pessoa desmaiar, você coloca nela também. Você vai cuidar dela, mas você só consegue cuidar dela se você estiver bem. Porque se eu coloco a primeira máscara, que cai para mim, cai para a criança. Na criancinha ou no idoso, na tentativa, no desespero, por causa do meu medo, tentando cuidar dele, com medo de eu morrer, eu posso não conseguir colocar nele e eu apago. Ele pode não conseguir colocar em mim. Então, eu preciso colocar primeiro em mim. Eu aprendo no universo da fé é o seguinte: amar a Deus acima de todas as coisas e o meu próximo como a mim mesmo. Eu tenho que ser uma referência. Então, eu aprendi nesse tempo. Eu preciso estar de máscara. E a máscara que eu coloco é muito além dessa máscara. É o cuidar de mim, é cuidar da minha saúde, é não esperar acontecer a Covid para depois me cuidar, é me cuidar agora, porque quando ela me pegar, ela não me pega parado. Se ela me pegar, ela não vai me pegar desprevenido. Eu tenho um filho para cuidar. Não adianta eu colocar a máscara nele primeiro. Eu preciso colocar a máscara de personalização em mim. Diante das tempestades, eu preciso estar de pé para cuidar da minha família. Diante da tempestade, eu preciso ser uma referência de cuidado para meu próximo, para minha mãe. Então, o cuidado não pode ser depois de uma noite tenebrosa. Quando acordar, eu preciso acordar determinado e dormir realizado. Estou me cuidando bem e o conselho que eu dou para todos é que se cuide. Coloque a máscara em você e depois cuida de alguém. Seja referência de cuidado para cuidar de alguém. Esteja bem para fazer alguém se sentir melhor. Você falando em cuidados, né? Os profissionais da área de saúde são os que mais exercem isso, né, diante da pandemia da Covid, né, cuidando, né, dos enfermos. E no ano passado você gravou uma música homenageando os profissionais, né? Conta um pouco para a gente como surgiu essa ideia, como que se originou a música. Cara, Leandro, atrás daquele jaleco branco, atrás daquelas roupas brancas, existem seres humanos, não é verdade? Existem pessoas que enfrentam seus medos. Na verdade, a ciência, ela não garante a cura, literalmente, das pessoas em todas as áreas. Elas preparam pessoas para poder cuidar de pessoas. E aí, essa galera trabalha consciente do que estão fazendo, mas são seres humanos que também são pacientes. Não garante a sua vida, mas garante uma boa saúde, onde te orienta também dessa forma. E aí, cara, eu olhei para aquelas pessoas e falei, são seres frágeis também, cara. Quantos médicos, eu fiz o seguinte, eu tive o seguinte pensamento, quantos médicos estão ali de pé cuidando de um cara com Covid? De repente, esse médico, ele troca de lugar, ele vai para o leito, e aquela pessoa levanta e sai. São heróis, cara. São heróis além de um jaleco branco, são heróis sem máscara, são heróis que estão arriscando as suas vidas. E eu me sensibilizei e fiz essa canção. Cara, foi um marco ali na vida das pessoas com saúde, da saúde, e mexeu muito comigo. Então, eu homenageei essas pessoas sempre. E esse momento da Covid mostrou o outro lado, né? Mostrou o lado do médico ser humano. Porque eu acredito também, Leandro, que a posição da medicina, do médico, muita gente também estava ali numa posição e tiveram a oportunidade de viver o posicionamento maior que a sua própria posição. Se você analisar, a Covid vem também para nivelar muita gente. O paciente também é médico. E por isso eu fiz essa canção. Se não for pedir demais, você poderia cantar um trechinho dela? Né? Refazendo a minha fala, o médico também é paciente. E às vezes o paciente também é médico. Exatamente. Deus abençoe nossos heróis que transpiram, inspiram depois da guerra, muitos milhares de abraços esperam por vocês. É isso aí. Ok. Anderson, mais uma vez, estou muito feliz, né, de estar batendo esse papo com você. E mais uma vez, quero agradecer, né, por ter aceitado o convite de bater esse papo aqui comigo no programa Em Off TV. Cara, obrigado. Conta comigo sempre. Mais uma entrevista, estou à disposição. Parabéns mais uma vez. Que esse jornal possa levar notícias de encorajamento para outras pessoas, falando da realidade, mas também falando do ideal. Falando o real, mas apresentando o ideal. O real é difícil? É. O ideal, a gente vai vencer juntos.
no amor do Senhor. Um abraço, mano. Tamo junto. Ok. Muito obrigado, Anderson. Até a próxima.